Em nosso estudo de hoje, a lição 28 do livro Palavras da Vida Eterna, na conquista da liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Palavras de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. A mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta seu amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através de nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Mais uma lição falando de liberdade e agora explorando um outro lado, o lado com relação ao próximo. E é interessante até como o Emmanuel ele chama a atenção para a gente pelo fato de que a gente, para poder ter uma justa libertação, a gente tem que esquecer um pouco a nossa emancipação. Quando ele fala da nossa emancipação, o que ele está? Ele está falando da nossa independência, da nossa satisfação das nossas vontades, enfim. Ele está falando que quer entender o que seja liberdade para que a gente procure o tempo todo desviar do nosso ego e procurar colocar as nossas energias a serviço de uma coletividade mesmo. Vamos botar aqui uma coisa, né, gente? A gente procura, sim, estar em família, procura ter o bem-estar dentro de casa, procura ter o uso equilibrado dos bens materiais, tudo bem. Mas o aprendizado maior desse mundo é amar ao próximo como a si mesmo. Você vai ser convidado o tempo todo a ter um relacionamento numa vida, social, e estabelecendo esse relacionamento, você seguir as regras, cumprir os seus deveres e respeitar os direitos de cada um. É o tempo todo vida social. Então o que ele vem dizendo aqui pra gente? Para a gente conquistar a liberdade mesmo, quanto mais a gente se coloca à disposição das pessoas, mais o que vai acontecer? Mais a gente pode até sofrer algumas injustiças com relação à vida material. Isso vai acontecer fatalmente. A gente conhece várias pessoas que iniciam um trabalho e se decepcionam com aquela pessoa, e falam, eu fui tentar ajudar e acabaram me atrapalhando, então eu não ajudo mais. Isso é normal acontecer em mundos como o nosso. Vai vir a ingratidão e também as surpresas, as traições, elas acontecem naturalmente. Mas o que ele vem mostrando aqui pra gente? O Cristo deu o exemplo conquistando a libertação espiritual. É a libertação espiritual. O que seria a libertação espiritual, então? Mais uma vez, para quem não consegue ter muito essa visão religiosa, tem dificuldade de entender. Porque todas as promessas que o Cristo fez, ele está fazendo com relação à vida futura, está falando das várias moradas da casa do Pai, das casas mais bem-aventuradas, lugares melhores, que é o que a gente busca o tempo todo. Até nas mudanças de endereço, a gente fica, eu morava no endereço, agora eu quero morar num lugar que seja melhor. E vai estabelecer porquê de considerar aquele lugar melhor. A gente também só vai ter direito a lugares melhores no plano espiritual, quando a gente sair dessa vida, se a gente conseguir cumprir os nossos deveres, cumprir os nossos papéis. Não ferir as pessoas e procurar ajudar as pessoas na medida do que a gente puder fazer também.
né? Então ele chama a atenção de que antes a gente não tinha a liberdade, por quê? Porque o mundo era o cativeiro de violência. As pessoas iam para as arenas, e ainda existem arenas nos dias de hoje, né? Não são mais com aquela coisa de desprezo à vida humana como era no passado. Quando a gente para ver essas lutas aí, MMA, essas lutas que tem aí hoje, aquilo ali é arena, né? Tem as suas regras, é uma luta muito violenta, talvez seja a luta mais violenta que a nossa geração ela pode assistir, né? Então a violência continua, mas dessa vez não com intenção de tirar sangue, conseguem até passar uma falsa impressão de que é um esporte, é humanizado, enfim. Depois ele bota aqui o grilhão implacável do ódio garantindo impunidade aos crimes de raça, às discriminações, treva da ignorância aprisionando a inteligência nas teias do vício, então, e a obsessão da guerra. Então ele fala violência, ódio à raça, teias do vício dourado e obsessão. Pontos que escravizam o homem. Então, se a gente está tomando qualquer um desses caminhos, o que está acontecendo? A lei de causa e efeito vai cobrar da gente, a gente não tem como fugir da lei de causa e efeito. Esse é que é o segredo para a gente conseguir compreender a vida. Eu posso cometer uma grande iniquidade aqui. Quando chegar do outro lado da vida, eu vou estar lá com a minha consciência depois, me acusando, por que eu não posso ir para um determinado lugar melhor? Porque olha o que você fez com aquela pessoa. E a própria pessoa também, muitas das vezes, até ele próprio, se ele ainda não aprendeu a perdoar, ele vai estar ali, todas as vezes que você lembrar, ele vai estar mostrando para você o que você fez com ele. Eu convido vocês, por exemplo, a ler o livro Depois da Morte, do Leon Denis. Esse, entre vários livros, mas vou pegar esse livro aqui, porque é bom quando você lê uma coisa e confirma em várias outras fontes. Isso é fácil de fazer. O Emmanuel já confirma essa informação também muitas vezes. Mas o Leon Denis ele fala assim, a pessoa que se entregou à violência, que tirou a vida por conta de questão de raça, na guerra, do jeito que ele está contando aqui, chega do outro lado da vida, a visão incessante daqueles que foram suas vítimas é um martírio muito grande. Você imagina, eu viro para cá, eu olho para aquela pessoa que eu tirei a vida, eu olho para lá, eu viro para cá. Quer dizer, você não consegue fugir, não tem, aqui encarnado a gente consegue fugir. Eu consigo ir para outra cidade, sumir, não, no plano espiritual não tem, porque lá é pensamento. E eu estou magneticamente, é magnético mesmo o negócio, preso à pessoa que eu cometi aquela iniquidade. Só que não é só isso, o Leon Denis fala assim, ele vai ter dois comportamentos. Ele pode estar se lamentando e questionando o porquê de você ter feito isso com ele, ou ele pode estar tendo um pensamento mesmo de vingança, agora de a minha vez, agora eu quero me vingar, vou fazer o mal também. Então é prisão. Agora, quando eu tenho a minha consciência tranquila de que eu, se prejudiquei alguém, não tive a intenção de prejudicar. Paciência, porque às vezes acontece isso, a gente não tem intenção e acaba acontecendo, né? E se eu não prejudiquei, se eu não tive a intenção de prejudicar, a minha consciência vai funcionar diferente lá do outro lado. Agora, quando eu tenho a consciência de que eu prejudiquei porque eu quis mesmo, aí a gente tem que reparar, passa esse período todo e é uma prisão. E agora ele vem falando aqui pra gente, como é que você conquista a liberdade de verdade? Olha, devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, ele vem falar que é necessário a gente renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando sempre no serviço espontâneo em favor dos outros. Está o tempo todo envolvido na gentileza, na prestabilidade com relação às outras pessoas. E ele bota aqui para a gente, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Gente, pode ser assim paradoxal para muita gente pode não entender, mas os espíritos passam a ideia de que quem está num mundo igual ao nosso ainda, com tantas injustiças, com tanta coisa ruim, ainda está vivendo, como diz lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o mundo de expiações e provas é semelhante a uma penitenciária. Nós ainda estamos sem liberdade. Estamos na busca agora, cumprindo os nossos deveres, auxiliando o próximo, buscando a nossa liberdade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.